Seja bem-vindo a mais uma aula. A gente vai aprender como está identificando quem é capacitor, quem é resistor, quem é um diodo, quem é uma bobina, por exemplo. Então, eu preparei para vocês aqui essa aula diretamente utilizando a placa do smartphone. No caso, a gente vai usar não a placa real, mas o layout, que como eu falei, é uma representação da placa real. E a gente vai aprender olhando diretamente na placa mesmo. Então é o seguinte, ó. Nessa parte de baixo aqui, eu estou analisando aqui é a parte do conector de carga, ó, do conector de carga dessa placa aqui do J710. Então tá aqui embaixo, ó. Ela é a partezinha do conector de carga. Então a gente pode ver aqui, ó, se eu aproximar, que eu tenho alguns componentes aqui. Então eu tenho esse componente aqui, ó, que eu estou marcando para vocês aqui, ó, que é o C7035. Então esse componente aqui ele é um capacitor. Por que eu sei que ele é um capacitor? Capacitor é simples da gente identificar, porque ele inicia com a letra do nome capacitor, que é o C. Então tudo que você vê um C em uma numeração, significa que ali é um capacitor. Então esse aqui é o capacitor 7035 da placa. O próximo, pessoal, é esse outro componente aqui do lado, ó, que a gente está vendo aqui, ó. Percebam que ele está marcado aqui, ó, ZD. ZD7000 ou ZD7000 também. Quando você vê um componente que ele está escrito ZD, ZD significa diodo Zener. Se a gente olhar aqui mais do lado aqui, eu tenho esse outro componentezinho aqui, ó, L3018. O L3018 aqui, pessoal, ele é uma bobina. Uma bobina L3018. Aí, só que aqui tem um problema, né? A bobina não começa com L. Mas aí a gente tem que colocar na nossa cabeça isso, que o L, quando você vê qualquer componente que tem um Lzinho antes da numeração, ali significa uma bobina. Esse outro componente aqui, pessoal, olha, V2010. Esse cara aqui, ó, V2010. Então esse V aqui, ele é um V de varistor. Então esse componente aqui, ele é um varistor. Um varistor. Como a gente falou nas aulas anteriores de eletrônica, o varistor é aquele componente que varia a sua resistência de acordo com a tensão que é aplicada nele. O varistor nada mais é do que um resistor, só que esse varistor aqui, no caso o resistor do tipo varistor, ele tem essa propriedade de variar a resistência com a tensão. E um resistor comum não, ele já vem com a resistência dele pré-determinada pelo fabricante lá. No caso do varistor, como eu falei, de acordo com a tensão que você aplica nos terminais dele, ele começa a variar a resistência dele. Então isso aqui é um varistor. Isso aqui também tá fácil, porque começa com a letra V, né, de varistor. Então aqui, pessoal, se a gente andar mais pela placa aqui, a gente vai ver que a gente tem os componentes aqui, ó. Percebam aqui que eu tenho esse componente aqui, por exemplo, marcado U1002. Esse componente aqui, pessoal, nada mais é do que um circuito integrado. Então, todo componente que você vê aqui, esse bloco aqui representando, e tem um U, alguma coisa, esse componente significa que ele é um circuito integrado. Então, eu tenho um circuito integrado aqui. Eu tenho outro circuito integrado aqui também, ó, U7006. Então, são circuitos integrados. Circuito integrado, como o próprio nome já diz, é um chip que dentro dele contém vários circuitos eletrônicos dentro. Claro que esses circuitos são em miniatura, só daria para você ver se fosse através de um microscópio, por exemplo. Mas dentro dele tem vários componentes, vários transistores, vários resistores, capacitores, tudo dentro desse circuito integrado para fazer uma determinada função. Então, como eu falei, tudo que tiver o U aqui, U alguma coisa, é um circuito integrado. Então, passando por aqui, ó, esse componente aqui, GNANT22, é um terminal de antena. Um terminalzinho. Quando você vê esse ANT alguma coisa, ou GANT alguma coisa, ele é aquele terminalzinho da antena que parece uma laminazinha de cobre que dá o contato na carcaça, por exemplo, para pegar o sinal do chip. Então isso aqui é muito utilizado no smartphone. Sempre você vai ver, e ele é dessa forma aqui, ó. É o ANT22 ou GANT22.